Olá, estudantes da primeira série. Eu sou o professor Carlos Alberto, Kaká. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia dessa semana. O tema nosso vai ser sobre a questão da razão negra, uma sequência da aula anterior, sobre a razão negra 2. As habilidades aí vocês depois podem se certificar, é a mesma da aula passada. O objeto do conhecimento também, o eu e o outro, a atenção permanente, né? Na afirmação da subjetividade em face da objetividade do mundo contemporâneo, nos seus diversos aspectos, o indivíduo e a coletividade e a desconstrução dos prejuízos sobre o humano e a sociabilidade. É bastante profundo isso. Razão de negra 2. Bom, a fabulação e a prisão do espírito, né? Então, na aula anterior, nós vimos que as categorias negro e raça foram forjadas de forma alinhada a práticas e discursos de segregação, violência e extermínio de um vasto contingente de populações africanas. Então, a categoria negro e raça está dizendo que ela foi construída a partir de algumas práticas, de alguns discursos de segregação, né, de violência, e isso bem claro no processo do tráfico negreiro, no processo de escravização do negro. Isso se deu basicamente a partir do século XV, né, e atualizado aí nos períodos que vieram na sequência. Bom, dito isso, nós podemos entender que a ideia de raça, né, é entendida e consiste numa espécie de ficção, né, bastante útil na tarefa de dominação de povos que foram subalternizados, ou seja, que foram tornados subalternos, submissos por parte dos países europeus imperialistas. Tal artifício, né, ele também se refletiu no pensamento e no discurso filosófico, incluindo grandes pensadores como o filósofo alemão Hegel, né, que também tem falas consistentes nesse sentido. A fabulação e o não lugar do negro, né? Então, tanto a filosofia quanto o senso comum, né, o saber popular europeu, se engajaram nessa fabulação, né, nessas representações práticas e nesses discursos, né, que foram fatos inventados e apresentados como se fossem reais. Olha, frisem bem, né, que não ficou restrito só à ideia do senso comum, né? A filosofia também se embrenhou, né, por esse viés aí de subalternização do negro, da construção de categorias, né, fabulosas ou de fabulação em relação ao negro. O conjunto desses discursos, né, constitui as economias ficcionais, né, sobre as quais foi criado o signo ou o nome negro, né? Bom, vamos pensar por um instante. Você já pensou em quais circunstâncias é frequente a mobilização de imagens, palavras e ideias associadas ao termo negro? Já parou para pensar sobre isso, né? Que tipo de imagem que se cria? Que falas são feitas? Que ideias são construídas em relação ao termo negro? Se você se lembra de alguma, essas imagens, essas palavras, essas ideias, elas têm um sentido positivo ou negativo, né? Pare, pense, reflita, analise, né, e tente construir aí como é que você vê essas questões, né? Para o Quilmes, a razão na qual se baseia o princípio do negro é formada por um conjunto de vozes. Olhe bem, né? A razão, né, a partir da qual se constrói o princípio do negro é um conjunto de vozes. Essas vozes, elas se refletem em termos de práticas e de discursos, né, cujos objetos são pessoas africanas, né, negras. Sobre esses objetos são sempre atribuídas qualidades depreciativas e predicados os quais são afirmados como verdades absolutas. Essa razão existe há muitos séculos. Então, essa visão, essa concepção, né, depreciativa e predicados
quase sempre pejorativos em relação ao negro, né, são tidos como verdades absolutas, né? Então isso é bem evidente na nossa sociedade, né? A gente pode aí, se quiserem vocês fazerem alguns levantamentos, vocês vão observar que isso está muito bem presente no nosso dia a dia. A produção da consciência ocidental do negro, a construção do imaginário negro moderno se estabelece em meio a uma vasta rede mundial, a partir e por meio de textos que procuram legitimar a submissão, segregação e colonização de povos africanos. Então aí vocês tentem imaginar que se construiu tudo um imaginário, né? Filosófico e mesmo popular, né? Em termos de construção, né? De discursos, de falas, de práticas, né? Que tornam legítimas a submissão, a segregação e também a colonização dos povos africanos. Dito isso, pessoal, nós vamos finalizando aqui nossa aula. As sugestões de bibliografia estão aí, né? Da Marilena Chauí e do Achille Mbembe, né? Um abraço a todos e até uma próxima aula.